Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Lígia, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da tabela periódica, como ela é organizada, né? E por que ela é organizada dessa forma, e também falar um pouquinho a respeito dos grupos, famílias e períodos que existem na tabela periódica, tá bom? Então, só para relembrar, né, existem aí aproximadamente 92 átomos na natureza, nós vamos encontrá-los naturalmente no meio ambiente aí, e 25 que o ser humano criou em laboratório. Então, nós temos aí o total de 117 átomos, ok? Esses átomos, pessoal, esses elementos químicos, eles estão organizados na tabela periódica em forma crescente, né, de número atômico, crescente de número atômico, ou seja, nós temos aqui o hidrogênio com número atômico 1, o hélio, número atômico 2, depois vem o lítio 3, berílio 4. O que é um número atômico? O número atômico é a mesma coisa que elétrons e prótons de um elemento químico. Então, se eu digo que o berílio, o seu número atômico é 4, eu estou dizendo que ele possui 4 elétrons e 4 prótons. Se o césio, o número atômico dele é 37, eu estou dizendo que ele tem 37 prótons e tem 37 elétrons. Então, vocês podem observar que a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico, começando aí com o hidrogênio, que tem o número atômico 1, né? E terminando aí no anúmbio, com o número atômico 112, ok? Claro que essa tabela aqui ela está um pouquinho defasada, né? E nós temos aí um total de 117 átomos no meio ambiente, mais produzido em laboratório, tá? 92 no meio ambiente, mais 25 do laboratório, num total de 117 átomos aí, ok? Então, a primeira característica é essa, organização em ordem crescente do número atômico. Segundo, cada quadradinho desse aqui, ele contém aí o símbolo do elemento químico, né? Então, por exemplo, o H representa o hidrogênio. No canto superior, no caso dessa tabela, mas a gente pode encontrar o número atômico também aqui embaixo, ou no canto direito superior, no canto esquerdo superior, vai depender da tabela periódica do autor que fez a tabela periódica. Então, nesse caso aqui, fica no lado esquerdo superior, nós encontramos o número atômico. E aí nós temos outra numeração aqui, que é a massa atômica. Ah, mas professor, como é que eu vou saber o que é massa, o que é número atômico? Nós temos que saber que o número atômico é aquele que está em ordem crescente. Então, se eu olhei que o hidrogênio tem 1 e o próximo lá, o hélio tem 2, então isso aqui está referindo a número atômico. A massa, ela sempre vem em um número maior ou em números picados, né? Ela, às vezes ele vem aqui na parte superior, às vezes ela vem aqui na parte inferior, mas é sempre um número bem maior, né? E algumas vezes com vírgulas, né? Números picados. Então, a massa atômica, ela não está em ordem crescente, como nós vemos o caso do número atômico. A outra característica que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, a tabela periódica ela também está organizada em famílias. Então, nós temos aqui a família 1A, família 2A. Nesse meio aqui, nós encontramos os metais de transição, que eles têm uma característica específica para eles, que nós vamos ver mais adiante. Aí, nós pulamos para cá a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Tá? Então, essas são as famílias. Quais as características desses elementos? Esses elementos, quando eu falo que os elementos estão na família 1A são lítio, sódio, potássio, etc. Eu estou dizendo que esses elementos possuem características parecidas, por isso fala família, né? Então, eu estou dizendo que esses elementos da família 1A, eles têm a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica. Então, se eu for olhar na distribuição eletrônica desses elementos, todos eles, a última camada vai ter um elétron. Um elétron na última camada. Os elementos da família 2A, a mesma coisa, eles vão ter característica parecida, e quando eu faço a distribuição eletrônica deles,
os últimos elétrons, né, da última camada, vai ser elementos aí que possuem 2 elétrons. Então, 2 elétrons na última camada, na distribuição eletrônica, ou seja, berílio, ele tem 2 elétrons na última camada. Magnésio, 2 elétrons na última camada da distribuição eletrônica, e assim por diante. A mesma coisa são com os outros elementos. Nós também podemos encontrar os períodos. Então, se as famílias elas estão em forma, né, elas estão distribuídas em forma vertical, né, os períodos eles estão em forma horizontal. Então, nós temos aqui o período 1, que é constituído pelo hidrogênio e pelo hélio. Nós temos o período 2, que ele é formado pelo lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. E aí nós podemos observar uma característica aqui. Os elementos berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, eles iniciam no segundo período, né? Eles não têm o primeiro período, eles estão iniciando no segundo período. Vocês podem perceber isso, né? Quais as características desses elementos? Olha, nós temos o período 1, período 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, são 7 períodos na forma horizontal. Quais as características desses elementos de um mesmo período? Pessoal, eles possuem a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Ou seja, o hidrogênio só tem um, o hélio só vai ter um. O lítio, o berílio e os companheiros deles aqui da frente vão ter apenas duas camadas eletrônicas. Os elementos do terceiro período, 3 camadas eletrônicas e assim por diante. Então, são 7 camadas, ou seja, os elementos da última camada aqui, do período 7, eles vão ter 7 camadas eletrônicas. Então, essas são as características. Família possui a mesma quantidade de elétrons na última camada. Período possui a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Bom, continuando. Nós podemos observar também que elas estão divididas em cores, né? Esses elementos em amarelo, que é a grande maioria, são os metais, tá? O grupo dos metais. Qual a característica dos metais, pessoal? Os metais, eles têm as principais características da seguinte forma: eles conduzem muito bem a eletricidade, eles conduzem muito bem o calor, eles possuem um brilho, né, diferenciado, todos eles possuem brilho diferenciado, né? Eles são, alguns deles reagem bem ao oxigênio, reagem bem à água, então são elementos químicos, né, que possuem assim característica muito parecida. Então são os metais, esses em amarelo, né? Esses em rosinha claro aqui, em rosa, eles são os chamados semimetais, né? Semimetais. Por que ele é chamado de semimetais? Eles possuem tanto características dos metais como características dos não metais ou ametais. Esse ametais, esse azinho é de negação, de não, né? Não metais. Então, o boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio são os semimetais. Eles possuem características tanto dos metais e também possuem características dos não metais. Os não metais, que é essa cor roxinha aqui, são elementos que são ao contrário dos metais, ou seja, eles não reagem muito bem à água, eles não conduzem muito bem ao calor, não conduzem bem à eletricidade, são elementos químicos totalmente ao contrário dos metais. E nós temos aqui um outro grupo, que são os gases nobres. Esses elementos aqui, pessoal, são elementos equilibrados. Todos os outros elementos químicos tendem a querer imitar os gases nobres. Por quê? Os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na última camada. Então, um elemento que tem 8 elétrons na última camada, ele é um elemento equilibrado. Ele é um elemento que se tornou equilibrado e a gente pode encontrar os gases nobres sozinhos na natureza. Por exemplo, eu nunca vou encontrar
um átomo de oxigênio sozinho. Eu nunca vou encontrar um átomo de carbono sozinho. Eu só vou encontrar esses elementos junto com outros elementos químicos, ligados a outros elementos químicos. Sozinho, jamais. Só que os gases nobres, não. Os gases nobres eu consigo encontrar um neônio sozinho, um argônio sozinho, um criptônio sozinho. São elementos equilibrados. Então, eles possuem 8 elétrons na última camada. A não ser, nós temos uma exceção do hélio aqui, por ele ter apenas 2 elétrons e 2 prótons, né? Não tem como eu dizer que ele tem 8 elétrons na última camada, porque o número atômico dele é só 2. Mas ele é uma exceção, ele é um elemento equilibradíssimo, tá? E o hidrogênio? O hidrogênio está aqui pintado de outra cor, porque ele é um elemento que não tem característica nenhuma desses outros elementos, ele não se encaixa. Se eu quiser colocar ele aqui, eu posso. Se eu quiser colocar ele aqui, eu posso colocar ele em qualquer lugar na tabela periódica, né? Separado, porque ele é um elemento que não possui característica de nenhum outro tipo de elemento químico, né? Ele é um elemento à parte, separados, que possuem características próprias, ok? Outra coisa também que é muito importante dizer para vocês é a respeito desses elementos que estão aqui, né, fora da tabela periódica. Mas por que eles estão aqui? Você pode perceber, né, que olha só, o bário aqui ele tem 56, então qual seria o próximo elemento químico? Seria aqui o lantânio, certo? Que o número atômico dele é 57. E aí vamos seguindo até terminar no lutércio. O lutércio, o número atômico dele é 71. Quem é o próximo? O hafnil, que é 72. Então, 71 vem para 72. Essa coluninha aqui, essa linha aqui, ela deveria estar aqui, empurrando esses elementos químicos cá para frente. Então, se eu pegasse essa linha, enfiasse ela aqui, eu ia adiantar essa linha cá para frente. Então, a tabela periódica ela ia ficar toda torta, desajeitada, né? Fora de forma. Então, eles retiraram esses elementos químicos e colocaram aqui para fora. É a mesma coisa aqui, ó. Vocês podem observar o rádio, ele tem o número atômico 88. Aí vem aqui, ó, o actínio, que tem 89, vai. Chegou no laurêncio, que tem 103. Quem é o próximo? Seria o 104. Então, quem é 104 aqui? O rutherfórdio. Então, essa linhazinha aqui também deveria estar aqui, empurrando esses elementos químicos lá para frente. E aí, o que aconteceu? Eles tiraram, então, essas linhas aqui, né? Para melhorar a disposição da tabela periódica, tá, pessoal? Dentro desses elementos, nós temos elementos sólidos, nós temos elementos líquido e nós temos elementos gasosos. Exemplo, um elemento sódio, o lítio. O sódio é um elemento sólido, né? Lembra lá? Sólido, líquido e gasoso? Então, o sódio é um elemento sólido. Nós temos o caso do flúor, que é um elemento gasoso, né? Nós temos o flúor como elemento gasoso. E temos o mercúrio. Deixa eu ver se eu consigo achar o mercúrio aqui na tabela periódica. Que ele é um elemento líquido, tá? Ele é um elemento líquido. O mercúrio é um elemento líquido. Então, nós temos elemento sólido, líquido e gasoso. Então, ele está representado aqui pela letra Hg. Outra característica que eu gostaria de informar a vocês é o seguinte, que os elementos químicos, pessoal, eles são representados por símbolo. Às vezes um símbolo e às vezes 2. E esse símbolo ele está relacionado ao nome dele em latim, não é em português. Porque o latim é uma língua morta e o cientista utiliza o latim para colocar nome tanto nos elementos químicos quanto nos seres vivos. Por exemplo, o nome da espécie humana é Homo sapiens, o nome dos cachorros é Canis familiares e assim por diante. Então, cada ser vivo possui o seu nome científico. Mas por que foi usado uma língua, o latim como língua oficial para batizar os elementos químicos e os seres vivos?
porque ele é uma língua universal. Então, se eu falar assim, olha, Homo sapiens. Se eu falar Homo sapiens nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em qualquer lugar do mundo, para essas pessoas que eu estarei falando, eles vão saber que eu estou me referindo à espécie humana. Então, o nome das espécies, o nome dos elementos químicos é o mesmo em qualquer lugar do planeta. E para não beneficiar uma língua ou a outra, eles utilizaram o latim, que é uma língua morta. Por que é uma língua morta? Porque grupo nenhum no planeta utiliza ela como língua oficial mais. Não existe um povo aí que utiliza o latim como língua oficial. Então, para não beneficiar o inglês, o francês, o português e etc., eles utilizam aí o latim, tá? Então, vocês podem perceber que alguns têm apenas uma letra e outros têm duas letras. Por quê? Pessoal, então, nós vamos referir isso àquele cientista que descobriu o primeiro elemento químico. Então, por exemplo, nós temos aqui o caso do carbono, representado pela letra C. Está relacionado ao nome dele, o nome deles lá no latim. Às vezes bate, né? O nome dele em latim com o nome em português, porque o português, a origem do português veio do latim, o espanhol veio do latim. E assim, então algumas vezes bate, né? Por exemplo, o enxofre. Mas o enxofre não começa com E. É porque o nome dele em latim é sulfur, tá? Então é sulfur o nome dele, por isso começa com S. O fósforo. O fósforo começa com P, mas por quê? Em latim, o fósforo é escrito com PH. Fósforo, PH. Até um tempo atrás na nossa língua, o fósforo também era escrito com PH, mas aí acontece aquelas revisões ortográficas, aquelas revisões na língua portuguesa e mudam, né? Então, essas letras estão relacionadas ao número dele em latim. Igual como eu estava dizendo, o carbono é porque ele foi descoberto primeiro, batizado primeiro. Vocês podem perceber que o cloro já é Cl. O nome, a letra inicial maiúscula, a segunda letra tem que ser uma letra minúscula. Então, quem descobriu o cloro depois, colocou o nome dele que começa com a mesma letra do carbono, teve que colocar um L ali para diferenciar o cloro do carbono. A mesma coisa, suponhamos, do nitrogênio. Descobriram o nitrogênio primeiro, colocaram o N. Mas quem descobriu o sódio teve que colocar Na, né? Por exemplo, também nós estávamos falando do carbono e do cloro, mas nós temos aqui o cálcio, Ca. Quem descobriu o cálcio, já tinha sido descoberto o carbono, então colocou C maiúsculo e o A minúsculo. Nunca pode esquecer, pessoal, nunca pode esquecer. A primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. Se colocar duas letras maiúsculas, eu vou entender que vocês estão falando de dois elementos químicos diferentes. Então, o elemento bromo, representado pela letra B, e o R minúsculo. O boro já o boro aqui, ele já é uma letra apenas. Então, provavelmente, ele foi descoberto primeiro, né? Ele foi descoberto antes do berílio, né? Antes do bário, que são elementos químicos que possuem o bismuto, que possuem duas letras, tá bom? Então, próxima aula a gente continua, para a aula não ficar um pouco extensa, né? Qualquer dúvida, pessoal, vocês entrem em contato comigo, que eu vou estar tentando ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Um grande abraço a todos.